Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Podem sentar, meus amados irmãos. Eu creio que está cabendo todo mundo, né? Os nossos obreiros estão aí acomodando os irmãos da melhor forma possível. Mas eu creio que a casa, ela já está repleta, não só de pessoas. Ela está repleta também da graça e da presença do Senhor. Amém? Quantos já viram aqui a manifestação do Senhor através do louvor? Glória a Deus. Nós temos visto. Louvado seja Deus. Nós queremos também, meus amados irmãos, nesse momento, apresentar, né, vindo com uma carta de mudança lá da Assembleia de Deus Nova Assunção, oficializar, né? Cadê ela? Glória a Deus. A irmã Patrícia Moraes. Cadê ela? Acho que ela saiu, não foi? Glória a Deus. Foi bem na hora que foi beber água. Glória a Deus. Só assim a gente descobre, né? Glória a Jesus. Mas chame ela aí, por favor, né? Para nós apresentarmos e colocarmos aqui, para que os irmãos possam estar recebendo a nossa amada irmã e juntos nós servirmos ao Senhor com muita alegria. Amém? Cadê ela? Chame ela aí, por favor. Glória a Deus. Chame aí. Glória a Deus, a irmã Patrícia. Depois ela bebe água, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto ela vem, nós queremos também receber, meus amados irmãos, nosso primeiro vice-presidente da nossa igreja, nosso pastor amigo, querido e companheiro já de labutas, né? Desde que veio de São Paulo. E Deus tem abençoado muito grandemente nosso amado pastor e nós queremos recebê-lo. Ele hoje veio só porque a esposa teve que se deslocar, né, a irmã Cássia, para um outro compromisso, mas nós queremos com muita alegria receber o pastor Osian Gomes. Amém? Se é verdade isto, vamos dizer juntos: seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre, meu amado pastor. Você é sempre muito bem-vindo aqui nesta casa, nesta igreja, e ele será nesta noite um instrumento de Deus para nos trazer a palavra do Senhor. Nós queremos, glória a Deus, fique em pé, irmã Patrícia. Nós queremos receber aqui ela vindo da nossa Assunção. E a igreja se recebe a nossa amada irmã. A carta de mudança, ela é mais forte, né? Vamos dizer juntos: seja bem-vinda em nome de Jesus e fique aqui. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Pastor Osian, nosso companheiro, nosso amigo, já está aqui com a oportunidade e entregamos o trabalho para o nosso amado pastor, para que Deus possa fazer conforme Ele direcionar em seu coração nesta noite, amém? Fale assim para o seu irmão: só converse comigo. Diga aí para ele: só converse comigo se o Espírito Santo mandar, amém? Glória a Deus. Pastorzinho. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Que festa linda, gente. Glória a Deus. Tão bom chegar nessa casa, ver tantos irmãos e irmãs reunidas. E a gente fica tão feliz de ver a obra do Senhor abençoada nesse lugar. Feliz por estar na companhia e atender o convite do meu amigo pastor Samuel Cardoso, irmão e amigo de jornada. Trabalhamos juntos na juventude e hoje a gente acompanha, intercedendo e adorando a Deus pelo que Deus tem feito através dele, da sua esposa, irmã Magda, de todos os obreiros, ministérios dessa igreja. Tenho muita alegria de rever muitos amigos que temos aqui. Que Deus abençoe todos. Feliz de rever pastor Robério, é desta casa. Que Deus o abençoe, meu amado. Meus irmãos, parabéns por essa linda festa. 47 anos, nosso pastor ficou muito maravilhado de estar aqui com vocês na última quinta-feira. Que Deus continue abençoando essa linda congregação. Essa é uma história bonita que Deus tem escrito nesse lugar. 47 anos. Fala muito da fidelidade de Deus, meus irmãos, do que Deus tem feito aqui. Que Deus continue abençoando esta casa. Esse tempo é emblemático porque também estamos iniciando hoje, oficialmente, as festividades da nossa igreja, do aniversário da nossa igreja. Hoje, 1º de setembro, oficialmente, dia 7 de setembro é aniversário da nossa igreja de Fortaleza. E iniciamos hoje com um lindo batismo ali na nossa igreja sede. Muitas pessoas participando, Jesus batizando com o Espírito Santo. Quando a gente mergulhava, o irmão, ele subia já batizado também com o Espírito Santo.
Foi lindo de ver. Essa é uma marca da igreja, é uma marca do que Deus tem feito ao longo desses 110 anos nesta terra, nesse estado. Nós iremos nesse momento abrir a Bíblia. Eu peço que meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias. Livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 5. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, o pastor Samuel compartilhou o tema, e é o tema que temos meditado, ministrado nos cultos durante todo esse ano. É o tema da nossa IBO agora no mês de setembro. E eu pensando nesse tema aí, o Senhor me fez perceber algo que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite. O Evangelho que conhecemos e vivemos, este é o que pregamos. É exatamente o tema, mas o Senhor me fez perceber que essa é a marca do Evangelho que a igreja prega. É um Evangelho que antes de pregar, ela conhece e vive. Essa é a história, é a marca que temos dos apóstolos do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, Atos capítulo 4, a partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenando-lhes de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. A igreja diz amém? Amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Esta é uma palavra maravilhosa, meus irmãos, e a gente não cansa de olhar o Atos dos Apóstolos, este livro tão especial da história e do registro dos primeiros anos da igreja, de como a igreja de Jesus, ela nasce e se expande de maneira sobrenatural. O ministério de Jesus encerrou ali, naquele momento em que ele foi assunto ao céu. Ele morreu, ressuscitou, depois de 40 dias, foi assunto ao céu. E essa é a primeira cena que nós temos no livro de Atos. Depois dele ter sido assunto ao céu, ele deixa a promessa bendita do Consolador,
Seus apóstolos, seus seguidores esperam esta promessa. Não demora, em torno de mais ou menos 10 dias ela se cumpriu. E é o que nós temos a partir do capítulo 2 do livro de Atos. Desde então, a gente tem agora um desenrolar de como o Evangelho, agora conhecido e vivido, passou a ser pregado por estes homens. E o Senhor trouxe ao meu coração justamente esta cena, a cena do Evangelho pregado, a partir da experiência que aqueles discípulos tiveram. Causa grande admiração, meus irmãos, o modo como a igreja difundiu o Evangelho no seu tempo. É incrível, é sobrenatural como isso aconteceu. Este espanto que está diante de nós no texto, as autoridades sem explicar como homens indoutos, iletrados, homens simples, pescadores da Galileia, falavam com tanta ousadia e puderam, no nome deste homem que eles julgavam ter sido apenas mais um sedicioso, que em Jerusalém causou desordem, causou tumultos, mas já estava morto, sepultado, e não havia nenhuma razão para o seu nome ser tão propagado. É impressionante como a palavra pregada por estes apóstolos, o Evangelho, que é a própria vida e história daquele homem chamado Jesus, trouxe aquele ambiente, aquele contexto, esse grande e incrível impacto. E pelo menos duas coisas chamam a atenção em relação a isso. Primeiro, o impacto irradiante dessa mensagem. Eles estão completamente confinados, meus irmãos, com uma série de limitações que, vivendo no século 21, nós nem sequer imaginamos o que é ser um homem, o que é viver nos tempos em que eles viviam. Homens sem muitos recursos, sem muitos meios, limitações das mais diversas. E é muito incrível como esta palavra, esta mensagem, ao ser pregada por estes homens, ela se espalha e ela vai alcançar lugares remotos que eles jamais imaginaram. Só o começo, a irrupção desse movimento se dá a partir daquele grande momento em que o Espírito Santo desce. Incrivelmente, 17 nações, povos, estavam ali em Jerusalém e assistiram em loco aquele dia, foram evangelizados e saíram dali já convertidos ao Senhor. Muitas igrejas nascem dali. A gente vai saber depois de grandes igrejas que já floresceram, já existem, já são conhecidas. Por exemplo, a igreja de Roma é uma grande incógnita. Não se sabe ao certo como esta igreja surgiu. Como de repente os apóstolos descobrem que lá, pertinho da casa do imperador, tem cristãos reunidos em nome de Jesus. Há uma igreja poderosa, há uma fé vibrante, viva, reconhecida, afamada. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 8. A fé de vocês reconhecida pelo mundo. E esta igreja, como tantas outras, surgiram justamente desse impacto que essa mensagem causa, por ser contagiante, por irradiar, por não ser, meus irmãos, contida por nenhum tipo de esforço e controle humano. Mas uma segunda coisa me chama a atenção, que é o modo em que os discípulos se comprometem com esta mensagem. Eles parecem ter vivenciado algo tão impactante e transformador, que esta cena de Atos, descrita no capítulo 4, parece estabelecer um contraste muito evidente daqueles homens que o final dos evangelhos mostram. Jesus crucificado, Jesus morto, e eles trancados em salas, com medo, receiosos, sentindo todas as pressões daquele ambiente que os colocava em risco, colocavam suas famílias. E é incrível como homens outrora amedrontados, intimidados, agora falam com ousadia, com intrepidez. Eles enfrentam as mesmas pessoas que mataram Jesus. É impressionante, porque a cena aqui é a cena do dia após o grande milagre do coxo da Porta Formosa. Eles foram por volta das 3 horas da tarde orar, o Pedro e João, um coxo que estava ali há muito tempo. E eles, ao passar por aquela porta, aquele coxo pediu uma esmola. Eles olham para o coxo e dizem: olha, não temos prata nem ouro,
mas temos algo muito melhor, e isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Isso causa, meus irmãos, um rebuliço na cidade. E agora eles estão sendo interrogados, ameaçados, chantageados. Os mesmos que outrora amaram e crucificaram Jesus, agora cercam seus seguidores e dizem: não falem o nome desse homem, não propaguem este nome, não digam sobre este nome. E Pedro e João corajosamente diz: o Senhor julgue se é justo obedecê-lo ou obedecer a Deus. É fato, é inegável, não podemos deixar de falar no que temos visto, no que temos crido. Meus irmãos, essa ousadia é impressionante. Eles não têm medo, eles não têm nenhum receio da repercussão disso, dos efeitos disso, da implicação disso. E aí o Senhor levou o meu coração a pensar justamente este momento em que eles agora se propõem a pregar. E eles pregam sem nenhum temor. Quando eles são ameaçados, eles sentem agora as pressões colocando em risco sua integridade física. Eles voltam ao lugar da oração, e quando vão orar, eles não oram para que cessem as perseguições, eles não oram para que Deus lute por eles e de repente mate um dos sacerdotes. Quem sabe um grande feito de Deus naquele tempo causaria temor. Eles não querem nada disso. A única coisa que eles querem é ousadia. E eles pedem isso, dizendo: Deus, vem as ameaças, e tudo que te pedimos é coragem, é ousadia, para a gente não parar, para a gente não ter medo, para a gente não recuar, para a gente não desistir, para a gente não ser tragado pelas pressões que estão lá fora, pelas perseguições que nos aguardam. Meus irmãos, isso impacta uma igreja neste tempo e nesta geração, que tem de igual modo o chamado de Deus para continuar propagando esta palavra e este evangelho. O poder está sobre nós, a palavra está confiada a nós, a missão está outorgada, e Deus não vai terceirizá-la. Ela continua sendo da igreja, para a igreja. Ele não tem plano B, meus irmãos. Não virão anjos do céu fazer isso em nosso lugar. Os apóstolos não ressuscitarão senão no grande dia em que a trombeta soar. Resta nesse tempo e nesta hora aqueles que Jesus comprou com seu sangue se colocarem de pé, estarem prontos. E a gente olha os discípulos, e talvez tenha deles justamente esta razão que precisa ser a mesma nossa. Porque tendo isto, ancorando a pregação nisso, provavelmente teremos o mesmo êxito que eles tiveram, porque eles não fizeram em nome de si e em razão do que podiam fazer. Havia uma graça operante do Deus dos céus atuando nessas pessoas. Este Deus não se apequenou, meus irmãos. Este Deus não encolheu. Ele não envelheceu. Ele não está senil, fragilizado. Ele continua com braços fortes, regendo o mundo, o universo. Ele é Senhor do Jardim Guanabara. Quantos glorificam Ele esta noite? E sabe que Jesus continua vivo, e sabe que o Espírito de Deus continua no meio de nós. Qual é a explicação para pregar isso? Qual é a explicação para pregar assim? Qual é a explicação para esta ousadia e intrepidez? É simples, duas. A primeira é que eles estavam completamente convictos daquilo que eles estavam fazendo. Este era um evangelho que eles conheciam.
E não era apenas conhecer, meus irmãos, como uma atividade meramente cognitiva, intelectual. Não eram conceitos frios. É óbvio que tem também explicações. O sermão de Pedro aqui é óbvio. Eles conseguem agora, a partir de todos aqueles acontecimentos, entender o Antigo Testamento, compreender toda a revelação de Deus, aquilo que na percepção deles eram sombras da realidade que agora estava manifesta e era o próprio Cristo. Mas eles conheciam, eles viram, eles testemunharam. É isso que eles dizem. Como é que vocês querem que a gente diga que não viu? Nós vimos. Como vocês querem que a gente diga que ele não ressuscitou? Eu estive no túmulo, eu vi a pedra removida, eu vi os lenços lá, eu vi os panos enrolados. Como vocês querem que a gente diga que ele não está vivo? A gente comeu peixe com ele na praia, ele esteve no meio de nós, nós vimos a sua glória. Levante a mão para adorá-lo esta noite. É isso que a gente tem na primeira epístola de João, no capítulo 1, nos primeiros versículos. Ele diz: o que era antes de tudo, o verbo de Deus. Aí ele diz: aquele em que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, nós estivemos com ele. Este é o que anunciamos. Meus irmãos, provavelmente aqui esteja uma das razões porque somos tão negligentes ao chamado urgente e intransferível da evangelização e da pregação. Não se pode falar com ousadia e autoridade daquilo que não se conhece, daquilo que não se vive, daquilo que não se experimentou. Eles estiveram com Jesus. É tão interessante que esta não é uma conclusão que eles alardeiam, é uma percepção daquelas próprias autoridades. O texto diz: quando eles viram e perceberam a autoridade com que falavam, sabendo que eram homens incultos e letrados, reconheceram que eles verdadeiramente estiveram com Jesus. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! Como é maravilhoso quando a gente abre a boca e alguém ouvir dizer: ele esteve com Jesus. Esta é uma palavra que ele conhece. Não é um livro que ele leu, não é um curso que ele fez, não é um diploma que ele ostenta na parede. É experiência real. É uma pessoa, gente. Ele vem para a mesa com a gente, ele ceia do nosso lado, ele vem encontrar a gente nos dias sombrios, nas noites angustiosas. Ele vem nos encontrar, meus irmãos, no meio das nossas trevas, no quarto escuro e porta fechada. Ele atravessa muros e parede para nos encontrar, às vezes cabisbaixo, entristecidos, deprimidos. Ele é uma pessoa. Você pode adorá-lo aqui. Aonde estão aqueles que vieram adorá-lo? Levante sua mão para glorificá-lo nesta hora. Como pregar sem conhecê-lo? Como pregar sem ter estado com ele? Como falar dele sem nunca tê-lo visto? Mas esses homens não conhecem apenas. Eles vivem em conformidade àquilo que eles falam. Eles vivem o Evangelho. A própria vida se confunde com a mensagem que pregam. Não há incoerência. Não há aquela divisão clássica.
do mundo religioso e o mundo secular que muitas vezes temos feito. Às vezes nós organizamos nossa vida e ela está bem determinada por espaços em que literalmente agimos e fazemos tudo conforme aquilo que nós dizemos crer. Nós falamos, nós cantamos, somos perfeitamente cristãos à vista de todos, mas muitas vezes, quando passamos pelos portões e voltamos à vida e retomamos nossa rotina, é como se incorporamos agora uma outra pessoa, um outro personagem, uma outra linguagem, são outros valores, são outros princípios. E tem pessoas assim, que transitam literalmente em dois mundos, como se fosse um ator representando em dois palcos. Um dia, uma hora, um momento, é um perfeito seguidor, fala como um discípulo, prega como um discípulo, ora como um discípulo, canta como um discípulo, se veste como um discípulo, mas passa desse ambiente, não se reconhece. Se a gente talvez encontrá-lo de maneira inadvertida, talvez surpreendê-lo numa hora em que ele não espere, a gente tomaria um susto de ver como ele é diferente, como a linguagem é outra, como o jeito de falar é outro, o jeito de vestir é outro, o jeito de se portar é outro. E estes homens, eles estão tão embebidos com isso que eles conhecem, que eles se confundem com a própria mensagem que prega. A vida deles, o jeito de falar, o jeito de se portar, é uma mensagem ambulante, transitando pelas ruas de Jerusalém, de modo que mesmo que por algum momento eles forem silenciados, a própria vida, os valores que eles abraçaram, o alto padrão de moralidade que eles representam, era capaz de igual maneira, causar um grande impacto naquele tempo e naquela sociedade. O problema é que às vezes a gente fala, mas a gente não vive o que a gente fala. E isso, gente, estraga tudo. Nossa pregação, o evangelismo, ele está enfraquecido em muitos ambientes em que há uma verdadeira descredibilidade. As pessoas não ouvem, e não ouvem porque não gostam de ouvir. Não ouvem porque por vezes testemunham o mau testemunho de alguém que mora ali perto da sua casa. Você viaja de um lugar para o outro, e quando chega lá para pregar de casa em casa, alguém bate a porta na sua cara e diz: não quero ouvir crente aqui. E você pensa que ele não quer ouvir porque está indisposto com a mensagem a ser pregada. Na verdade, ele está decepcionado porque ele tem um vizinho que é crente. Ele trabalha com alguém que diz que é crente. E ao ver esta incoerência, ele julga que somos assim. Ele julga que esta é a marca do cristão. Pessoas hipócritas, religiosas. Quem nunca já se deparou com alguém assim? No ambiente universitário, no ambiente do trabalho. Alguém totalmente hostil. E quando você chega perto, você vai descobrir que ele é decepcionado. Decepcionado por alguém que ele conheceu, por uma experiência que ele teve. E aí às vezes ele lembra e diz: olha, eu confiei num crente, eu fiz algo com um crente e ele não foi correto comigo. E fica aquele estigma, aquela marca que agora, meus irmãos, depõe contra o evangelho que nós pregamos. Aqui estão homens que não há do que acusá-los, não há, meus irmãos, nada a ser dito sobre eles, porque eles não só conhecem o evangelho, eles vivem o evangelho. E é por isso que pregam como pregam. É por isso que esta mensagem tem um impacto que tem e que está descrito aqui em Atos. E aí, quando Deus trouxe a minha compreensão que o tema do ano da nossa igreja é quase que um efeito dominó. Você não vive sem antes conhecer, mas você não prega sem conhecer e sem viver. E os discípulos são perfeitamente atentos, meus irmãos, a isto. Eles conhecem e vivem, e pregam porque conhecem e porque vivem. E aí o Senhor trouxe ao meu coração
uma compreensão, meus irmãos, de como isso impactou o modo desses apóstolos pregar. E eu queria que você observasse atentamente nas minhas palavras. Como conhecer e viver o Evangelho impacta o nosso jeito de pregar, impacta a missão que temos de pregar. E eu queria olhar agora para os apóstolos juntamente com os irmãos, no texto que nós lemos. Se você puder, tome o texto, vamos abrir juntos, olhar o texto do Atos 4, porque o Senhor me faz ver pelo menos 3 coisas que são resultados desta vida que conhece e vive o Evangelho. E a primeira coisa que Deus me faz perceber na vida dos apóstolos em Atos é que por conhecer e viver o Evangelho, eles acreditavam piamente agir e falar em nome de Jesus. Eles tinham isso com muita convicção, por conhecer o Evangelho, por viver em conformidade ao Evangelho. Eles sabiam que agora estavam endossados, autorizados para falar em nome de Jesus. Tem tanta gente falando no nome de Jesus e em nome de Jesus, sem ser autorizado a isso. O nome de Jesus para muita gente vira assim quase um amuleto, quase que uma palavra mágica. E muitas vezes a gente pensa que basta citá-lo, a revelia, que ele já opera coisas extraordinárias. Quantas vezes nós nos apropriamos desse nome e nos locupletamos, nos beneficiamos. O que é, meus irmãos, uma realidade desafiadora como a nossa, se não de tanta gente se dando bem em nome de Jesus. Toma o nome de Jesus, põe debaixo do braço e começa a gente se dar bem. E começa agora, sabe, tirar proveito disso, se fazendo representante de Jesus, se fazendo defensor de Jesus, seguidor de Jesus, e faz isso para com isso ter credibilidade, respeito. Portas se abrem quando alguém chega em nome de Jesus. O problema é que o que a gente aprende em Atos, não se pode falar em nome de Jesus sem conhecê-lo e sem viver em conformidade à vida dele e o que ele ensinou. Ele disse isso: vocês são meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando, se vocês agirem em conformidade com a minha vontade. Somente sob minha vontade vocês estão autorizados para falar em meu nome, para agir em meu nome. E os discípulos sabem disso. Por estarem ancorados nesta convicção, eles não têm receio nenhum de falar em nome de Jesus, de agir em nome de Jesus. Veja como diz o texto. Olha o que diz. Abra por favor comigo, capítulo 4, versículo 7. Os apóstolos são colocados diante deles. E a pergunta é esta: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? Quem é que permitiu vocês? Quem deu esse poder a vocês? Aí olha o que Pedro diz, cheio do Espírito Santo, ele diz: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Aí olha o versículo 10. Saibam os senhores, todos, e todo o povo de Israel, que nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Nós fizemos em nome dele. Nós conhecemos ele. Nós estamos autorizados para falar em nome dele. Nós vivemos o evangelho que ele ensinou para a gente. Nós estamos autorizados para falar em nome dele. E é tão impressionante, gente, porque falar em nome de Jesus representava um grande risco para aquelas pessoas. Mas eles não tinham receio disso. Eles falavam e sabiam que mesmo com risco de morrer, era a razão deles serem o que eram e fazer o que faziam. Era reconhecer diante daqueles homens que o poder que operou o milagre do coxo não vem deles,
não vem da atividade da oração deles, vem do nome poderoso de Jesus, que eles seguem, que eles obedecem, que eles pregam. É tão impressionante isso, porque muitas vezes nós não temos a noção do que isto representa para nós, e do que isso é possível para nós. O que é falar em nome de Jesus? Gente, aqui não é a ideia de carregar um nome mágico, como se ao simples pronunciar, coisas incríveis acontecem. Quando se fala sobre falar e agir em nome de Jesus, a gente está falando de representatividade. Marcos, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê, for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisas mortíferas, não fará dano algum. Jesus está falando aqui de representatividade. Vocês estão no meu nome, vocês estão me representando. Quando vocês estenderem as mãos e que estiverem vivendo a minha vontade, submissos à minha vontade, em conformidade com a minha vontade, o poder que eu tenho estará em vocês, estará sobre vocês. Em meu nome, demônios saem. Em meu nome, enfermidades fogem. Em meu nome, vocês farão o reino de Deus avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Levante a sua mão, por favor. Olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão, por favor. Estas mãos são humanas, frágeis, elas cansam. São mãos humanas, de um homem e uma mulher humano, limitado. Mas acredite, quando em nome de Jesus estas mãos se estendem, quando em nome de Jesus essas mãos se estendem, coisas acontecem. A gente viu isso, a gente viu Paulo estendendo as mãos e gente ser batizada com o Espírito Santo. A gente viu os apóstolos estenderem as mãos e gente enferma ser curada. Você tem esta autoridade em você. Por isso que ao sair pregando em nome dele, você é portador desse poder que vai no nome que você leva, na autoridade que você leva. As coisas não deram certo, os problemas apareceram, as enfermidades chegaram à sua casa. Satanás bagunçou a vizinhança. Você não precisa chamar o pastor. Nas tuas mãos está a autoridade, o poder de se estender sobre uma vida oprimida, e ela será liberta em nome de Jesus. Receba este poder e esta autoridade. Busque esta autoridade. Busque este poder repousa sobre aqueles que conhecem e vivem o Evangelho. É isso que a gente tem nos apóstolos. É isso que temos no testemunho dos apóstolos. E aqui está a explicação. Porque estamos tão carentes dessas manifestações no nosso meio. Aos poucos vai se tornando, meus irmãos, objeto de performance e de espetáculo de uns poucos, como se fossem mais espirituais, mais crentes, mais santos. Ora, o poder que opera não é nosso, é dele, do dono dessa igreja, do dono desta igreja. Quando você sai na rua, você vai em nome dele.
em nome dEle. Satanás o conhece e o teme. As enfermidades não suportam o nome dEle, a autoridade dEle. Precisamos reviver isto para esses dias, meus irmãos. Eu sinto que precisamos. Eu sinto que Deus está querendo mover a sua igreja na direção deste poder, desta graça, das manifestações desses sinais. E é simples. O que Deus diz é isto: vá, saiam pelas ruas, vão em meu nome, vão em meu nome, vão em meu nome. Mas uma segunda coisa, por conhecer e viver o Evangelho, eles tinham uma certeza inabalável de quem Cristo é e o que Ele pode fazer. Eles sabem o que Cristo pode fazer, eles conhecem, eles vivem isso, eles experimentam isso na própria vida, na própria história. Oh meu Deus, eles viveram 3 anos com Jesus. Eles viram o morto ser ressuscitado, gente, depois de sepultar há 4 dias. Eles viram as mais diversas enfermidades serem retiradas. Eles viram demônios se ajoelhar diante dele e adorá-lo, e venerá-lo, e reconhecê-lo como Deus. Aquilo que para muita gente, aquele que para muita gente era um simples, singelo e humilde carpinteiro, os demônios sabiam. É tão incrível isto. Eu lembro da história daquele homem de Gadara, apavorando um povoado inteiro. Grilhões, cadeias, não eram capazes de detê-lo. Aí o texto diz que Jesus vai para lá. E aí é interessante como o texto trata isso, dizendo: quando Jesus pisou no chão de Gadara, eles conhecem. É por isso que no dia que tinha muito enfermo e não dava para orar por cada um, Pedro diz: coloca tudo aí enfileirado, que eu vou passar e a minha sombra vai se projetando e todo mundo vai ser curado, porque não são curados no nome de Pedro. Não é o poder de Pedro, é o poder de Jesus. Levante sua mão, por favor, porque Ele está nesta noite. Eu não sei o que você gostaria de dizer para Ele, mas Ele está aqui nesta noite. Ele não ficaria de fora de uma festa como esta. Eu não sei qual é a luta, qual é o tamanho do problema que te atormenta, que te apavora. Você serve a um Jesus que pode todas as coisas. Eles sabem disso. Eles têm certeza inabalável de quem Cristo é, do que Cristo pode fazer. Por isso que eles não têm nenhum temor de dizer: nós falamos em nome dEle, de Jesus. Eu acho tão maravilhoso que Pedro ainda acrescenta: o Nazareno, o homem de Nazaré, é no nome dEle, é no nome dEle. Oh, quem Ele é e o que Ele pode fazer. Quem Ele é, olhe para mim. Quem Ele é, pastor, o que Ele pode fazer. Olha para a sua vida, meu irmão. Olha o que Ele fez. Você não tinha mais jeito. Ele te encontrou. Às vezes a gente sai procurando coisas espetaculares para admirar. E a gente às vezes viaja uma cidade inteira para ver um espetáculo, um feito grandioso, quando nós somos um milagre ambulante. A graça nos alcançou. Adore a Ele.
Olha o que Ele fez com você. Olha o que Ele fez com alguém que você conhece. Sem nome, sem dignidade, sem futuro. Ele chama, Ele salva. Dá um lugar de filho na mesa. Coloca sandálias nos pés. Vestes novas. Anel no dedo. Coloca o Espírito dele dentro de nós. Dá uma viva e nova esperança. Dá dons para que a gente sirva a Ele e ao seu povo. Essa é a minha e a sua história. Este milagre te alcançou. Ele já tem feito grandes coisas por você. É isto que os apóstolos têm por certo. Por conhecer e viver o Evangelho. Eles têm convicções inabaláveis quanto quem Cristo é e o que Ele pode fazer. Eles não têm receio disso. Mas em terceiro lugar, e eu estou terminando esta palavra, por conhecer e viver o Evangelho, eles têm determinação de enfrentar toda e qualquer oposição que se levante. Eles conhecem Cristo, eles vivem o Evangelho de Cristo, e por conhecer e viver, eles estão dispostos a ir até as últimas consequências em razão disso. Eles não têm medo de nada. Meus irmãos, não há como vencer um povo que não tem medo de nada. Como ameaçar alguém que não tem medo de nada? Como derrotar um povo que não tem medo de nada? Eles, uma hora, perdem a paciência e açoitam os apóstolos. No primeiro momento, tinha toda uma parcimônia. O texto diz, e eles pensando em açoitar, decidiram não fazê-lo com receio da multidão. Mas aquilo fica um problema incontornável. Porque ele chama os apóstolos e diz, olha, vocês podiam levar uma pizza, mas não vão levar não. Vamos dar uma segunda chance a vocês. Vão para casa, vão para o menino de vocês, que a gente faz de conta que não aconteceu nada. Aí passa um tempinho, chega um fofoqueiro esbaforido correndo. Sabe aqueles dois que estavam aqui? Estão lá no meio da rua pregando de novo. A multidão saiu do templo e está lá em volta deles. Aí eles não têm jeito. Pois agora vamos prendê-los, é o jeito de prender. Aí prenderam os apóstolos. E aí eles foram dormir descansados, estão presos, problema resolvido. A paz está estabelecida. Aí foram dormir, de repente chega o mensageiro de novo. Sabe aqueles dois? Sei, eles estão lá na cadeia, estão não. Estão lá fora pregando. Mas o que é que aconteceu? Foram na cadeia, a cadeia fechada, os guardas postos lá no mesmo lugar. Quando abriram o portão, cadê os homens? Veio um anjo, não se sabe como. Gente, não quero entender essas coisas, pelo amor de Deus. Tenha misericórdia do seu juízo. O anjo foi lá, arrancou eles dois da cadeia. Não sei como abriu e fechou o portão, pastor Samuel. Eu sei que eles voltam lá, as grades fechadas, os guardas vigiando e os apóstolos na rua pregando o Evangelho de Jesus. Aleluia! Aí ele diz, agora não tem jeito, vamos ter que açoitá-los. Aí mandam açoitar os discípulos. Prisão não tem jeito, vamos açoitar, manda açoitar, açoita. Quando açoita,
Os discípulos saem dali, vão encontrar os irmãos lá na oração. E quando chegaram lá, meus irmãos, vamos cantar. Hoje nós fomos dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, esse cristianismo, sabe, meia boca, cinzento, medíocre, que muita gente vive, sabe, regido pela lei do menor esforço, só dá desse tantinho, se exigir um pouquinho mais não vai, não ajuda, não se importa. Tem gente que reserva um tantinho tão pequeno para Deus e para a sua obra, que se for exigido um pouquinho mais, ele já sai de perto. Por qualquer motivo não vem, não participa, não se envolve. Por qualquer razão e por qualquer contratempo, perde culto. Entrega um cargo. Tem gente assim, cansada, indisposta. Vem para o culto se arrastando, sendo adulado, como se viesse aqui fazer um favor para Jesus. Você está precisando conhecê-lo de verdade. Você está precisando provar do poder da sua ressurreição. Você está precisando experimentar a graça dele invadindo a tua alma, inundando o teu espírito de graça, de vida, para a gente viver uma vida abundante de novo, para a gente viver uma vida sem reserva para ele por sua causa. Nós estamos diante de homens que estão dispostos a qualquer custo. Ficamos de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero orar nesta hora por você, porque eu sinto, meus irmãos, nesta palavra, o Espírito de Deus nos chamando para a gente viver este tempo de Deus. Deixa eu compartilhar uma coisa que eu senti de Deus em relação a vocês aqui esta noite. Meus irmãos, olhe para mim. Tem algo bom, tem algo maravilhoso acontecendo no mundo espiritual sobre esta igreja. Há uma solene convocação de Deus passando por você nesta hora. Porque Deus está arrebanhando um grande exército. Ele tem promessas dadas, meus irmãos, a este povo. O sacrifício, o suor, a lágrima e o sangue de quem desbravou, meus irmãos, chega nos anos futuros como uma recompensa bendita. Uma colheita gloriosa de Deus, uma colheita de vidas, uma obra que floresce, o poder que se manifesta sobre nós. É isso que Ele tem a fazer e Ele quer fazer. E a palavra dEle se dirige a nós como um convite, como uma convocação, como um chamado a tomar parte nisso. E eu quero nesta hora orar por você. Se tem alguém aqui nesta noite que deseja uma nova jornada com Deus, que deseja viver um dia novo com Deus, para agora experimentar uma história nova e diferente, diferente do que você já viveu outrora. Talvez você chegou aqui precisando se sentir perdoada, amada, acolhida, e o Espírito de Deus nesta hora te chama, porque Ele quer te abraçar com graça e misericórdia. Há um caderno diante de você com páginas em branco. Deus tem a escrever uma nova história para ti e para a tua família.
E Ele te chama aqui esta noite. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Aonde está uma pessoa que ousa andar por esses corredores agora, esta noite, e chegar aqui à frente dizendo: Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de um renovo sobre a minha vida. Eu preciso, Deus, experimentar algo, Senhor, que me faça viver em conformidade aquilo que eu tenho crido, aquilo que eu já conheço de ouvir e de ser ministrado tantas vezes nesta igreja, Deus. Eu não quero viver distante, Deus, daquilo que o meu coração tem ouvido e tem conhecido acerca de Ti. Venha agora em nome de Jesus, venha, venha, venha. Você que tem orado ao Senhor para ser usado pelo Senhor e tem dito a Deus: Deus, a minha vida é tua, usa a minha vida, Senhor, unge as minhas mãos, unge a minha voz. Deus te chama aqui, venha. Eu quero orar por você. Eu quero interceder a Deus pela sua casa. Aleluia. Talvez você se sinta com medo, com receio de agir e falar em nome de Jesus, por sentir que tem falhas na tua vida, que tem brechas na tua espiritualidade. Chega de fugir de Deus. Chegou a hora de você parar, meu irmão. É hora de resolver a vida, sabe? Resolver a vida. É hora de resolver a vida definitivamente. O Senhor te leva a um vale de decisão. Porque você será chamado a lugares que você vai precisar ser e agir em nome de Jesus. Você não poderá chamar ninguém ali, mas estará sobre você o poder e a autoridade que estava sobre Pedro, sobre João. É o nome de Jesus. Chega a hora de estender as mãos na tua casa. Você não precisa pedir que alguém vá lá orar por você. Olha as tuas mãos, levanta elas na tua casa, estende elas na tua casa, estende elas sobre os teus filhos. Sai nas caladas da noite, estende as mãos sobre os teus filhos, os abençoa. Você não precisa que alguém faça isso por você. Estende as mãos sobre o teu esposo quando ele estiver dormindo. Estende as mãos sobre a tua esposa. Ministra a graça de Deus sobre a tua família. Meu Deus, tem alguém com ideação suicida do teu lado, oprimido, escravizado. Olha para as tuas mãos. Você é portador de vida. Estenda as tuas mãos, estenda as tuas mãos.
Feche os seus olhos, por favor, toda a igreja. Deus bendito. Aqui está, Senhor, a tua igreja. Eu sinto a tua presença aqui tão real, Senhor. Eu sei que tu estás aqui. Eu conheço essa presença. Move agora corações. Batiza com teu Espírito Santo agora. Renova pessoas agora. Eu quero ouvir, Senhor, o som de línguas estranhas. O teu Espírito está nesta casa. A tua graça está derramada sobre este lugar. Mãos estão sendo ungidas. Corações estão sendo moldados, impactados pela tua presença nessa hora. Mentes estão sendo transformadas. Meu Deus, como é bom sentir isto. Nós passaríamos a noite toda aqui, te admirando, nos deleitando em ti, Deus. Ah, Senhor, faça tudo aquilo que tu desejas fazer nesta igreja, através deste povo, através desta igreja, através do teu povo que se chama pelo teu nome, que congrega aqui, que se reúne aqui. Eu estendo minhas mãos, Senhor, sobre cada servo e serva teu aqui. Ah, Senhor, toca agora se tem enfermos aqui. E no teu nome, Deus, no teu nome, esta irmã vai saber que este mesmo nome continua tendo o mesmo poder. Ela sairá daqui curada hoje, agora. Seja livre desse mal agora. Seja liberta agora destas crises de ansiedade, de medo, perturbação, sons estranhos nos ouvidos. Seja liberta agora. O Espírito de Deus está aqui. Aqui há liberdade. Eu oro a ti nesta noite e te agradeço. Bendigo o teu nome, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. No nome santo de Jesus. A igreja levanta as mãos. A igreja diz glória a Jesus. A igreja diz glória a Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe Jardim Guanabara 1. Que Deus abençoe Pastor Samuel. Que Deus abençoe o seu povo nesta cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.